Então eu voltei. Voltei porque mais uma palavra de Deus ardeu aqui no meu coração para eu compartilhar com você. Quantas das vezes a gente tem grandes desafios à nossa frente e a gente se propõe até a enfrentá-los, porque a gente tem confiança naquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas as circunstâncias ao nosso redor, as pessoas, elas não têm a mesma certeza. E por isso, muitas das vezes, elas vêm com palavras para poder desanimar, para poder fazer com que a gente desista, colocar dúvida naquele propósito que Deus trouxe para o nosso coração, aquela certeza que Deus colocou na nossa vida. Tem uma passagem da Bíblia muito conhecida por todos nós, que é quando Davi vence Golias. Mas existe um antes disso. Antes disso, Davi foi enviado pelo seu pai até o fronte de guerra, onde os seus irmãos mais velhos estavam. Davi foi enviado a levar comida e saber notícia dos seus irmãos. Quando ele chegou àquele local, ele encontrou um cenário onde o exército estava sendo afrontado, o exército de Deus, o povo de Deus estava sendo afrontado pelo outro exército e um gigante que pertencia a ele. E nesse momento, quando Davi viu aquilo, Davi começou a questionar, observar aquele cenário e ouvir o que se falava. Existia uma promessa sobre a vida daquele que conseguisse ferir o gigante do Golias. E aquilo chamou a atenção de Davi. Portanto, ele perguntou 3 vezes para ter certeza daquilo que ele estava ouvindo. A promessa era de riqueza e a mão da filha do rei em casamento. Mas diante daquele cenário e da sua posição, um dos seus irmãos não gostou de como Davi se colocava naquele lugar. E perguntou para ele: o que você faz aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Ou seja, o irmão mais velho, Davi não passava de um menino que tinha que estar lá no pasto, tomando conta das ovelhas. E não gostava da intrepidez de Davi e o questionava. Mesmo assim, Davi não se deteve e se propôs a lutar em prol daquele povo, em prol do nome, da honra do nome de Deus a quem ele servia. E foi até Saul. Só que mais uma vez, Davi se deparou com uma palavra negativa, porque aos olhos dos homens, realmente, Davi não tinha capacidade nenhuma. Quem era Davi? Um menino que apacentava ovelhas, ele não tinha experiência com guerra, e aquele gigante, ele já vinha tempo, ele era guerreiro desde a sua mocidade. Então, também aos olhos do rei, ele não teria capacidade de enfrentar Golias. Mas Davi sabia, dentro do seu coração, que ele não estava ali pela sua força, nem pelo seu conhecimento. Ele estava ali por determinação, pelo fogo que ardia dentro do coração dele, pelo propósito de Deus, por honra ao nome do Senhor. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. E isso se deixava com que ele fosse um homem valente, que não olhasse as circunstâncias, nem as suas dificuldades, nem a sua falta de capacidade. Davi tinha um desafio a ser enfrentado. Nada ia ser capaz de persuadi-lo, de fazer com que ele deixasse de enfrentar aquele desafio. E assim foi. E muito interessante, além de todas as palavras contra que Davi ouviu, todas as palavras de desânimo, tudo aquilo que poderia fazer com que Davi desistisse, além disso, ele precisou de ferramentas para estar diante daquele gigante. E o rei ofereceu várias coisas para ele. Ofereceu armadura, ofereceu escudo, ofereceu espada, mas nada daquilo era compatível com Davi. O que Davi escolheu foi um estilingue, uma funda e 3 pedras no rio. Porque ele sabia que não era na força dele que ele ia vencer, não era nos aparatos de guerra que ele ia vencer. Ele ia vencer pelo propósito ao qual ele estava disposto a cumprir. Então, se você tem um propósito na sua vida, se você conhece a promessa de Deus para você, não se detenha pelas palavras. As pessoas não vão te achar capaz mesmo de conseguir, de ir à frente, de vencer essa guerra. Mas você tem certeza que quando Deus te chama para algo,
Ele te capacita. E você não se preocupe, não precisa se aparamentar com coisas que não são suas, que não pertencem à sua essência. Vai na sua essência, com aquilo que você sabe. E Deus com certeza vai fazer você cumprir o seu propósito. E que o maior deles, por mais que a gente tenha benefícios, quando a gente cumpre os propósitos de Deus, a gente recebe os nossos benefícios pessoais, mas o maior benefício de todos é o nome do Senhor. É o povo do Senhor. São as pessoas. Tudo tem uma finalidade. E a finalidade não somos nós não somos exclusividade no propósito. Existe algo muito maior. No caso de Davi, foi o povo de Deus. Quem você precisa ajudar com o seu propósito? Já parou para pensar nisso? Não se detenha. Nem por palavras, nem pelas dificuldades, nem pelos aparatos que as pessoas acham que você tem que ter, as ferramentas que as pessoas acham que você tem que ter para poder conseguir alguma coisa. Vai com o que você tem. Fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que essa palavra chegue a vários corações que estão aflitos, necessitando de um ânimo para enfrentar os Golias de cada dia. Eu volto assim que Deus tocar no meu coração.